Olá, pessoal. Vamos começar mais um Papo que Move. Meu nome é Rafael Batista e nosso podcast a gente só recebe pessoas interessantes que estão construindo o futuro do empreendedorismo. Vamos falar de filosofia, cultura. Hoje falar um pouquinho de investimentos num modelo não tradicional. O episódio anterior foi investimento no modelo tradicional. Você que já assistiu aí, a gente recebeu a turma da Lifetime. Hoje a gente vai receber... Eu vou deixar a Carol apresentar, não vou fazer um suspense. Mas ele é mais do que um amigo que está com a gente sempre. Ele, inclusive, a gente tem muito a falar de empreendedorismo no mundo cripto. Inclusive, ele já está até com a camisa da Oxus aqui. Eu quero saber das novidades. Mas a gente tem algumas perguntas que ficaram do último episódio, que eu prometi que ele voltaria aqui 6 meses depois, e aqui estamos cumprindo. E a Carol vai apresentar o nosso convidado. Bom, vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente recebe mais uma vez Rafael Castaneda, também conhecido como Casta Cripto. É influenciador, educador, tecnofilósofo e analista do mercado de criptomoedas e blockchain. Casta ficou conhecido no Brasil por trazer uma visão técnica, analítica e também sociológica sobre o ecossistema Web3. Ele é fundador da Casta Guilda e do canal Casta Cripto, e recentemente ele fundou a Oxus Finance, uma fintech que combina stablecoins, sistema Swift e inteligência artificial para encontrar a rota mais barata e eficiente para pagamentos internacionais. A empresa acabou de levantar 14 milhões de reais em investimentos para desenvolver essa solução. Então, hoje a conversa é sobre tecnologia, mas principalmente sobre como nasce uma empresa de cripto no mundo de hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Casta. Turma, prazer enorme estar aqui de volta com vocês, né? A gente vai conhecendo as pessoas e depois ficamos amigos, né? Então, são aqueles que a gente já chama que ficaram nossos amigos do mercado. Então, é uma satisfação estar aqui de volta e vamos para esse papo maneiro aí. Passou rápido, né? Foi rápido. São 6 meses depois que você veio aqui pela última vez com... A gente vai falar muito de empreendedorismo, porque os últimos episódios seus você explicou magistralmente como funciona esse mundo. E a gente só entende um pouquinho hoje porque a gente teve a aula do Casta. Com certeza. E os últimos 2 episódios dele, para quem não assistiu, tá aqui no Papo que Move. Sempre de 6 em 6 meses, a 3ª vez que ele tá aqui, assista lá, que quem ainda não entende muito desse mundo pode voltar lá e assistir. Foi Mas 2 aulas. Tem muita aula ali. Tem ali, média de 2 horas no nosso episódio, então tem ali 4 horas de conteúdo. Mas, Casta, a pergunta que é, quando você veio aqui da última vez, estava na ordem, o Bitcoin estava na ordem de 100k. E agora ele... Bom, tá uma loucura, mas nesse momento ele tá 70. Mas tá todo mundo achando que ele vai derreter mais um pouquinho. E eu não podia deixar de começar o episódio com essa pergunta, já que você é o cara do assunto. Legal, boa, gente. Eu acho que não é por acaso, né, que o Bitcoin está nesse momento, pelo menos na visão do investidor mundano, fragilizado, ou o Bitcoin derreteu, coisas do tipo, tá? Eu tinha, em alguns episódios passados, acho que não sei se com vocês, mas em outros podcasts, né, tem gravações minhas, estipulando que o topo do Bitcoin, ele estaria alguma coisa ali do 120 para mais, né, mas eu enxergava 120 como um marco importante e um marco a partir do qual o Bitcoin seria muito desafiado. É muito difícil prever as coisas nesse mercado, né, mas quando a gente estava na faixa dos 100k, o que eu enxergava? Podemos ter um topo entre 120 e 200. Acharia uma região de topo razoável. Depois disso, aí eu já não sei mais como é que vai ser, e não estranharia, como não estranho agora, a gente está num período de baixa. Tem vários fatores que apontam, tá, para esse acontecimento. Um deles é a temática dos ciclos de cripto, que mede o número de dias do Bitcoin. E aí tem uma espécie de um calendário lunar, astrológico, que diz a hora que o Bitcoin sobe, a hora que o Bitcoin desce. Né? Esse calendário, ele foi muito questionado, eu fui um dos caras que questionou muito esse calendário, continuo questionando, mas infelizmente para a vida do investidor foi o seguinte, né? Na hora do Bitcoin ir para a Lua, o calendário não funcionou. Aí na hora dele cair, o calendário resolveu funcionar. Né? E eu brinco que isso é o pior cenário que um investidor de Bitcoin poderia esperar, que é a bolsa estava batendo máxima histórica, o ouro estava batendo máxima histórica e o Bitcoin não acompanhou. Então, empresas de tecnologia, máxima histórica. Empresas de IA, máxima histórica. Então, o Bitcoin, ele não teve uma correlação geral com grandes altas. Mas na hora que começou a ter todo o alvoroço de guerra, petróleo, estreito, e
e as coisas começaram a cair, o Bitcoin apresentou correlação na queda. Então, mas é o pior cenário que você podia querer, né? Na hora que tudo sobe, o Bitcoin não sobe, na hora que tudo cai, ele resolve cair junto, né? E agora ele começou a se descorrelacionar um pouco e começou a brigar para sustentar a sua faixa de preço ali na faixa dos 60k, 70k. Minha perspectiva de fundo, tá? Eu não estranharia o Bitcoin cair até os 50. O Bitcoin até 50 mil dólares não me causa estranheza, porque é uma retração esperada, né? Os últimos ciclos, o Bitcoin teve retrações de até 90% do seu topo histórico. Só que as retrações dele dos últimos topos históricos, elas foram sendo cada vez menores. 95% de retração, 90% de retração, 88%. Então a tendência é que as retrações gerais entre ciclos são menores. Se você cai de 120 para 50, é uma retração em torno de 70%, fazendo conta de padeiro aqui, tá? Que seria para mim um fator aceitável, e 50 mil também é um suporte, né? Um psicológico absurdo, né? Por 50 mil. Essas coisas pesam na cabeça do pessoal. Bateu 100 mil, 50 mil, 10 mil, são números mágicos, né? Não quer dizer nada, mas o pessoal é psicologicamente atraído, né? Por esses números exatos, né? Números cheios. E também tem outros fatores também que pesam com o Bitcoin, onde os casos de uso que o Bitcoin deveria assumir, eles foram sendo atacados por outros projetos. Ele ainda é um projeto em contest, mas qual que era a principal sacada do Bitcoin? Ele deveria ser um meio de pagamento. Isso não vingou, né? Hoje quem faz meio de pagamento são as stablecoins, que são dólares inspirados na blockchain, por sua vez inspirados no Bitcoin. Então o Bitcoin deveria ser uma reserva de valor. Só que o problema é que o Bitcoin foi muito especulado pelo capital institucional. Então esse dinheiro super profissional que entrou no Bitcoin, muito embora a BlackRock tenha falado, Bitcoin é ouro digital, né? A BlackRock falar que Bitcoin é ouro digital é uma coisa, agora os fundos de investimento e os grandes institucionais que apostaram no Bitcoin, será que eles compraram o Bitcoin como reserva de valor ou eles compraram o Bitcoin para apostar no preço do Bitcoin? Porque não adianta você dizer que uma coisa é reserva de valor se a maior parte do capital exposto nela não considera ou não tem essa lógica na hora de investir. Aí você pode dizer para quem você quiser que é reserva de valor, mas na hora de reservar não vai reservar, como não reservou? E eu apanhei por causa disso, tá? No intervalo aqui da nossa última conversa, eu soltei um corte no Instagram. Ainda bem que quando eu soltei esse corte, tava 100k ainda, tá? Eu tava no 100k, porque agora é fácil falar, mas eu soltei esse corte com 100k e tá cheio de comentário horroroso lá. A galera me macetou. Porque eu, com Bitcoin a 100k, falei que não considerava o Bitcoin como reserva de valor. Pessoal, mas como assim? Que absurdo, o Bitcoin é reserva de valor, você tá louco, esse careca não sabe nada, não sei o quê, aeroporto de mosquito, só fala besteira e tal. Daí pra pior, né? Eu falei, por que eu não considero o Bitcoin uma reserva de valor? Porque ele ainda é muito volátil, pô. E eu não enxergava que ele seguraria a cotação a qualquer revelia, a qualquer custo. Então, realmente, ele caiu. O que hoje, para mim, é o Bitcoin? Vamos falar do Bitcoin como tese de investimento. Por que eu tenho Bitcoin na carteira? Casta, né? Por que você tem o Bitcoin na carteira se você não considera o Bitcoin reserva de valor? Eu tenho o Bitcoin na carteira porque eu considero o Bitcoin uma operação de hedge. Hedge, aposta. Aposta contra o quê? Aposta contra a base financeira euro-dólar. Então a gente tem hoje um sistema global, uma economia global, com várias cadeias logísticas que são, né, financiadas por cadeias de liquidação financeira estruturadas em trilhos financeiros, que operam sob o sistema SWIFT, na base euro-dólar. Então, a logística global funciona porque a economia global funciona na maior parte do tempo e ela é quase que totalmente liquidada, ou na sua maioria liquidada, na base euro-dólar. E se nós temos um encaminhamento para fragilidades nessa base, nesse grande jogo econômico global, ou seja, o dólar vai ficando frágil, o euro vai ficando frágil, o yuan começa a crescer, o petrodólar está ameaçado, né, o mundo fica nessa maluquice geopolítica macroeconômica, aí eu vejo um lugar para o Bitcoin brilhar. Não como reserva de valor, mas como sistema econômico, como sistema de contabilidade, como sistema de liquidação. Agora, esse futuro vai acontecer? Depende. Né? E se as ações do Trump forem acertadas no ponto de vista de manter a soberania norte-americana e ele conseguir preservar a hegemonia do dólar por 100 anos mais do que alguém não conseguiria. Então, essa aposta ela vai ter que ser jogada para o futuro. E é por isso que eu considero o Bitcoin uma aposta. Como qualquer boa aposta, a aposta ela pode ou não se pagar.
O problema é que as pessoas que amam o Bitcoin, elas não querem ser confrontadas com a possibilidade do Bitcoin dar errado. Ou dele não vingar, pelo menos no tempo de vida delas. Por quê? Porque elas querem se aposentar com o Bitcoin antes de morrer. Só que isso ninguém tem como garantir. Isso depende do desenrolar do mundo e de fatores que estão muito além do controle de um ser humano normal. Não é então não é intencional diminuir o valor do Bitcoin. São as consequências de todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo, estão fazendo com que ele reaja dessa maneira, porque ele é instável mesmo, né? Ele não é não quero falar seguro, porque eu tenho Bitcoin e tá lá seguro, assim. A gente falar de segurança hoje no mundo convencional de investimento nem é tão bom, né? Porque o pessoal do CDB aí já perdeu muito também com esse caso do Banco Master. Mas você diz que tem muitas cartas na mesa, ele pode sofrer qualquer tipo de consequência dependendo do jogo como ser jogado. São tantas maneiras de olhar para o problema. Estabilidade é uma palavra boa que você levantou. O Bitcoin é estável ou ele é instável? Vamos falar de algumas características do Bitcoin. Nós sabemos quantos Bitcoins existem. São 21 milhões. Nós sabemos aonde todos eles estão. Nós sabemos que é impossível falsificar, confiscar, fraudar Bitcoin. Então, nesse sentido, ele é mais ou menos estável que o dólar. Ele é ordens de grandeza mais estável que o dólar, que é infinitamente impresso, fraudável. Tu vê lá o escândalo, lá o Pentágono perdeu 1 trilhão e ninguém sabe onde é que tá. Né? Tipo, essas coisas acontecem todo dia. Né? Então, nesse sentido, ele não é instável, ele é estável. Só que qual é o problema? Como a economia global é base dólar e nós precificamos o Bitcoin em dólar, a precificação dele em dólar é instável. Sim. Por quê? Porque as pessoas operam ele de forma a não usá-lo pelo que ele faz, mas usá-lo como uma maneira de multiplicar os seus dólares. Que ele não nasceu para isso. O Bitcoin não foi criado para valorizar os seus dólares ou para fazer você rico em dólares. Ele foi criado como um sistema econômico alternativo. E enquanto o mundo não demandar isso dele, de fato, ele não vai ser precificado por isso. Isso foi muito bom. Isso aí agora, a ficha caiu agora, que realmente as pessoas usam. É verdade. É querer se aposentar, né? Com Bitcoin. E o 0,1 virou Bitcoin. mais uma forma de investimento, né? Ao invés de fato, um meio de pagamento. Você não vai em nenhum lugar e fala assim, tô te cobrando, sei lá, 0,005 Bitcoin. Que é o que ele deveria fazer. Porque ele fosse pelo menos um pagamento de grandes contas. Vamos fazer, por exemplo, câmbio. Se o Bitcoin fosse uma base para cálculo de câmbio internacional, a gente poderia ter um sistema de câmbio muito mais são. Porque o dólar é um instrumento de câmbio global, mas o dólar é infinitamente impresso. A gente usa o dólar como uma régua. A gente mede o valor de uma coisa em dólar para depois converter para outra moeda. Cara, se você tem uma régua econômica global, se a régua se deforma, o fornecimento de dólar é infinitamente expansível. É por isso que um Big Mac custava 50 centavos e hoje um Big Mac custa, sei lá, não sei quanto, 5, 10 dólares lá fora, mas aqui no Brasil, eu me lembro que eu já cheguei a pagar tipo R$4 num Big Mac quando eu era garoto. E hoje um Big Mac é 40. Né? Por quê? Porque ele vai vindo do preço de custo, fabricação, tudo em dólar. Se as moedas fiduciárias, que são dólar real, yuan, ien, libra, peso, euro, rúpia, rublo, todas essas moedas são instrumentos infinitamente expansíveis, mas ao mesmo tempo elas medem o preço das coisas, o valor das coisas, elas medem o valor do seu tempo. Só que se essas réguas econômicas são infinitamente expansíveis, então aquilo que elas medem de uma forma infinitamente deturpada. E o dólar piora isso, porque o dólar é uma unidade de medida global, não só local da sua economia local. Então se você coloca o Bitcoin nessa equação, quantos barris de petróleo em Bitcoin? Quantas sacas de trigo, de café, de soja em Bitcoin? A régua Bitcoin é sempre 21 milhões contra todo o petróleo do mundo. 21 milhões contra todo o trigo do mundo. 21 milhões contra toda a soja do mundo. Então, como um instrumento de sanidade econômica para medir as coisas da forma correta, ele seria um instrumento incrível. O problema é que a gente teria que usar ele para essa finalidade. E isso não é hoje o uso que o mundo dá para o Bitcoin. Mas eu enxergo que se essa dor se tornar necessária o suficiente, aonde as moedas colapsarem, aonde a regra colapsar, aonde a régua não funcionar mais, vai ser necessário que as sociedades, a humanidade, as civilizações recorram ao melhor instrumento disponível
para voltar a tornar a métrica econômica sã. E o Bitcoin vai estar lá nessa hora. Essa é a tese da minha aposta. Se isso não se tornar necessário no meu tempo de vida, eu acho difícil que o Bitcoin me aposente só porque eu tenho 0,1 Bitcoin e vou me aposentar. Como? Quando? Com que padrão de vida? Aonde, né? Não sei lá, velho. Então, hoje eu mantenho ele como uma aposta contra uma possível mudança, né, no sistema econômico global, ainda no meu tempo de vida. Seria legal. Acho que a gente pode resumir isso que a expectativa está desalinhada em cima do Bitcoin, né? Tá. As pessoas têm outras expectativas para ele. E confesso que quando a gente começou a entender um pouco e comprou Bitcoin ou Ethereum, enfim, a gente sempre... A minha cabeça tá... O que você explicou já mexeu com a minha cabeça, assim. Eu pensava em investimento, como se fosse ali numa poupança. Mas tem até um exemplo que a gente participou umas semanas atrás, que ofereceram pra gente cota de quarto de hotel. Tipo assim, eu sei como é que é esse rolê. Tal, você paga um Multipropriedade. valor... Multipropriedade, desculpa, tinha esquecido o nome técnico. Vai lá naquele parque de águas lá que os caras vão te oferecer isso na hora. Eu nem vou citar o nome do hotel que ofereceu, mas é um hotel bem relevante e tal. E aí você compra uma cotinha lá e você tem direito a umas datas do ano pra alugar, enfim. E aí a gente fala, beleza, tal, conversamos, a pessoa abordou, eu gosto de conhecer coisa nova. E aí eu botei no chat GPT, né? Falei assim, bom, como é que é isso aí? E a pessoa falou assim, cara, não é um investimento. Agora, se você ama aquele lugar e vai todo ano tirar férias ali, é legal. Porque você vai ter uma cota, você vai ter direito a usar ele ali em alguns dias do ano, sem pagar nada extra. É mais barato que avulso. É isso. É assim, não é um investimento para você multiplicar dinheiro. Mas não deixa de ser um investimento. Se você ama estar naquele local e quer se sentir parte daquilo ali, né? E não perder dinheiro, né? Não tá gastando ali, pagando diárias de hotel. Você tem ali alguma coisa que de até certa forma valoriza, porque aquele valor ali da cota vai aumentando ao longo do tempo e tal. E aí eu falei, cara, isso não é investimento. Isso aí é se a pessoa gosta muito daquele local. Isso é... Ele alinhou uma expectativa. Isso é atacado. Isso é um tipo de compra em atacado, né? Digamos assim. E aí você... Falando da questão, eu acho que muita gente trata o Bitcoin como investimento e não para o que fim ele nasceu. Realmente, ele é minha expectativa, né? Sim. Isso é uma coisa que me caiu a ficha agora. Mas voltando um pouco do que você falou da questão da função principal do Bitcoin. Você acha que se amanhã, por exemplo, os bancos centrais decidirem criar uma moeda digital que seja eficiente e barata, você acha que o Bitcoin vai perder essa característica principal, essa finalidade dele? Eu acho que não, porque o Bitcoin ele nem é eficiente. Ele é muito pouco eficiente, por sinal, ele faz pouquíssimas transações por segundo e não necessariamente ele é barato, né? Nem de comprar, nem de operar. Né? A sacada do Bitcoin é a previsibilidade monetária. É uma política monetária fixa e previsível, que torna ele uma boa régua para medir números, para medir quanto tem na carteira de quem, saber que ninguém vai ser diluído por mudanças de política monetária, inflação, nada como isso. E aí é uma questão de termos necessidade de um sistema como esse. Para você rivalizar o Bitcoin nesse caso de uso, é um pouco difícil, porque o Bitcoin ele tem algumas características muito especiais. Ele é o primeiro, ele tem um fundador anônimo que abandonou o projeto, ele não obedece às diretrizes particulares de nenhum governo, não tem mecanismos de confisco, de sanção, né, não tem um dono que seja alinhado a alguma vertente política, né, ou cultural, ou de alguma agenda específica. E é por isso que um sistema como esse ele faz sentido quando as instituições quebram, quando governos quebram, quando bancos centrais quebram, quando moedas quebram. Porque você vai precisar o quê? Que algum novo agente centralizador organize tudo, faça uma nova proposta e recomece toda a manipulação? Ou você vai adotar uma ferramenta que já está pronta para ser adotada? Então você acha... Desculpa, pode concluir. Não, é isso. Você acha que nesse cenário aí de guerra, que pode ainda piorar, então o Bitcoin tende a se valorizar, então, na verdade, fortalecer essa característica dele? Então, se o mundo, em algum momento futuro, vai demandar essa característica e nós começamos a sentir isso, mesmo que num papo como esse, a tendência é que isso, aos poucos, faça parte da precificação do Bitcoin. E ele se valorizar com um agravamento dos Estados Unidos versus Irã é um sintoma de que, pelo menos, talvez parte desse capital que está exposto a ele enxergue essa possibilidade. Pô, o mundo está ficando caótico.
Então, talvez faça sentido o Bitcoin subir, né? É claro que para isso ele tem que estar limpo de capital especulativo. E aí é um outro ponto da equação. Eles estavam vendendo. Essas empresas estavam comprando muito Bitcoin. Tem notícia que eles estão vendendo, né? Estão se desfazendo. A gente pode falar sobre elas, tá? As Depois Bitcoin de Treasury acabar teu Companies. raciocínio, né? Porque isso é outro problema para mim. Eu também já falei que isso dá errado, tá? Isso tem corte meu falando que não ia dar certo, não. Como tá assim, não fala que não deu certo, mas que tá meio problemático, tá? Eu já antevia isso. Teve uma outra coisa para mim também que é muito problemática no Bitcoin. O Bitcoin, quem ama Bitcoin, o pessoal que abre a boca para falar que é incrível. Eu não tô querendo falar mal, não. Eu gosto de Bitcoin, tá? Mas é que eu sou um cara muito frio nas minhas análises, né? Tudo tem lado bom e lado ruim. Então, uma das coisas que o pessoal mais gosta de falar do Bitcoin, que assim, quando você brilha o olho do cara, fala o quê? Bitcoin é escasso. Já ouviram essa? Uhum. Porque o Bitcoin é escasso. São só 21 milhões. A gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Não vai ter Bitcoin pra todo mundo. Aí você fica assim, caraca, né? Bitcoin é escasso. É tipo figurinha de Pokémon rara, né? Sei bem agora como é. Nossa, meu filho entrou nessa fase. Tá nessa fase? Nessa fase, exato. Fica de olho no deck dele, que talvez dá pra fazer um capital ali, entendeu? Quando ele não quiser mais, não joga fora, não. A Carol anda olhando os valores de figura de Eu negócio um de aplicativozinho cartinha. que diz quanto que Isso. vale cada cartinha. Fala, filhão, deixa a mamãe ver aqui, ó, as cartinhas. Vai subir uma cartinha ali. Subiu uma cartinha. O cachorro comeu, velho. Vamos viajar. Por quê? Vamos viajar. Cadê minha cartinha? Cadê a cartinha? Pagou a Disney, velho. Então você fala, o Bitcoin é escasso, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Legal, né? Só que o que nós vimos aqui nos últimos 4 anos foi um crescimento vertiginoso do mercado de futuros e derivativos do Bitcoin. O mercado de futuros do Bitcoin, ele permite que você aposte no preço do Bitcoin sem comprar Bitcoin de verdade. Olha que louco, né? Então o cara fala, eu quero surfar a onda do Bitcoin. Só que ao invés de comprar o Bitcoin e ter que lidar com a escassez dele, eu aposto que o preço dele vai subir. Então eu consigo surfar o ativo sem comprar o ativo. E o mercado de futuros de Bitcoin chegou a se tornar no seu ápice 6 vezes maior que o mercado à vista. Então eu te pergunto, se você permite que um capital 6 vezes maior que 2 trilhões, que era a capitalização de mercado do Bitcoin, aposte no Bitcoin sem ter que comprar ele de verdade, para que serve a escassez? Nós pegamos um ativo escasso e tornamos ele infinitamente abundante e disponível para uma legião de apostadores. Então, nós tornamos o Bitcoin infinitamente abundante. Não adianta ele ser escasso se a maneira como as pessoas querem surfar a precificação dele é apostando nele em vez de comprar ele. E é claro que todo esse capital que entrou no mercado alavancado, ou ele vai ser liquidado, porque é o que o mercado alavancado faz, o cara fala, pô, o Bitcoin bateu $70 mil de topo no último ciclo. Aqui ele fez 120. Para alguém que está apostando num negócio como o Bitcoin, o cara fazer menos que 2 vezes em 4 anos, você acha que satisfaz o apetite do cara? Não. Nvidia fez mais que isso, sei lá. Oracle fez mais que isso. O ouro, sei lá. Tudo rivaliza com isso, cara. Pô, 4 anos eu não consegui nem dobrar o capital, me expondo a um negócio de altíssimo risco, na visão de um investidor institucional. Então o que o cara fala? Comprar Bitcoin não é o suficiente, eu preciso apostar no Bitcoin com alavancagem. 2x, 5x, 10x, eu quero apostar na alta, apostar na baixa. Então o Bitcoin realmente ele começa a se descaracterizar como solução tecnológica e ele começa a virar um mercado de aposta. Vamos todos, quase um mercado preditivo, mas não um mercado preditivo, porque você aposta no futuro, ou com opções, ou com alavancagem, mas você começa simplesmente a apostar se o troço vai subir ou vai descer, e se você acha que ele vai se valorizar, você não compra, você aposta nele. Isso descaracterizou completamente a escassez do Bitcoin. Então, acho que para você começar a falar de reprecificar o Bitcoin de uma forma que faça sentido, primeiro você tem que limpar essa camada de especulação. Não dá para o Bitcoin ter uma camada de especulação 6 vezes maior que a escassez dele próprio. Isso é inviável. Você tem noção? Sabe qual é o tamanho do mercado de futuros e derivativos do ouro? É metade do tamanho do à vista. Não é nem maior, é menor. Entendeu? Olha a diferença, né? Então, Bitcoin é ouro digital? Mas o futuro de ouro é metade do tamanho à vista. E o do Bitcoin é 6 vezes maior. E esse é o segredo para manter a segurança do ativo? Esse é um segredo para que pelo menos a escassez dele valha de alguma coisa. Tá? Eu não posso ter uma camada de abundância para um ativo escasso e querer que a escassez se precifique nele. Entendeu? Pô, essa informação que é metade interessante, né? Mas tinha alguma forma de corrigir isso?
Eu acho que a pessoa tem que sofrer para parar de usar. Sofrimento. Acho que sofrimento corrige isso com o tempo. Agora a gente não pode deixar de falar um pouquinho, né? Que tá todo mundo... Eu só recebo reels e memes desse assunto, que eu acho que tem total conexão com o assunto do Banco Master, dos 41 bi aí do Fundo Garantidor e tal. Muitos falavam, eu acho que é uma hora até de defender o Bitcoin, né? Muitos falavam que questão de segurança, né? No sentido de, isso aqui eu acordo amanhã, eu posso não ter nada, né? O brasileiro tem muito isso. E a gente no mercado tradicional, muita gente acordou com nada, né? Então acho que eu queria ouvir a sua opinião, falando até um pouco mais do mercado tradicional, a sua visão, e se isso ajuda o Bitcoin, se isso atrapalha, enfim, ou se não tem relevância alguma, porque é igual o Fla-Flu, é cada um de um lado e um não aposta no outro. Não, eu acho que a discussão é super interessante, né? Uma das premissas que o Bitcoin inspira, né, e que se propaga por todo o mercado cripto é a seguinte, né? O código é a lei, né? Então, como acontece com o sistema financeiro tradicional, né? Você tem uma lei e você tem várias regulações que determinam como as instituições financeiras devem se comportar. Essas regras exigem para quê? Para que as coisas não deem errado. Só que a regra pode existir, a instituição ela pode fingir que atende às regras, ou ela pode criar uma rede de incentivo econômico para que haja vista grossa, para que haja fraude, para que haja corrupção, para que ela possa operar sem obedecer às regras de fato, enquanto todo mundo acredita que ela está obedecendo às regras. É por isso que essas coisas acontecem. O fundo está lá, o dinheiro existe? Não. O depósito está no banco, o banco tem como honrar o saque de todo mundo? Não. Até por causa de reserva fracionária, mas mesmo que não fosse o caso. Né? O investimento aqui, realmente ele é real ou ele é pirâmide? Não sei. Né? Muitas vezes você só descobre quando as coisas arrebentam. Exato, quando dá M. Por quê? Porque você não tem como auditar. É impossível para um ser humano normal auditar o banco dele. Agora, o Bitcoin como sistema econômico, ele é plenamente auditável. Você não gostaria de fazer parte de um sistema econômico que você pode pelo menos auditar se alguém está inventando dinheiro que não existe? Seria lindo, né? Auditar se o seu dinheiro realmente está disponível para você sacar. A BlackRock congelou saque, vocês viram isso agora? Não. Começou a ter... Congelou. A BlackRock, a maior gestora de fundos de investimento do mundo, gerencia lá 9 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares. Sinal que o dinheiro que você colocou lá, a gente não tem dinheiro lá, mas que a pessoa colocou lá... Aí você fala de Banco Master, né? Banco Master, terrível. Olha a BlackRock congelando o saque. Então, isso é uma consequência, tá? A culpa é do Master, né? Cara, a culpa é do sistema. A culpa é da moeda. Nós criamos um sistema de dinheiro imaginário que não tem lastro em absolutamente nada além de uma rede de mentiras e de confiança humana. Porque não funciona. Os números não batem, as coisas são feitas como números imaginários na tela de um computador. Clica-se no mouse e aparecem 5 trilhões de dólares. O pessoal fala que o dinheiro desapareceu. Na verdade, esses investimentos provavelmente já foram feitos com dinheiro que não existia. Por exemplo, a empresa captou 1 bi, já possivelmente 1 bi que não existia. Se ela não entregou 2 bi ou se ela derreteu, já é o erro do erro. Provavelmente o investimento que ela recebeu já era um dinheiro que... É tudo imaginário, cara. O dinheiro hoje são zeros e números nas telas de computadores em bancos de dados. É um grande Excel maluco. E a gente confia que esse Excel maluco de números imaginários tem valor. O dinheiro é quase como uma insanidade coletiva, mas a gente tem que adotar ela, por quê? Porque é o que nós temos. Eu acho que enquanto esses sintomas, Banco Master é um sintoma, congelamento de saque da BlackRock é um sintoma, a corrupção generalizada em cima desse dinheiro é um sintoma. Me chamou a atenção essa matéria. Eu falei assim, cara, BlackRock congelou saque. Porra. Tipo assim, no meio desse caos que a gente só recebe notícias do Master... a BlackRock. Eu recebo o valor, eu recebo os jornais, né? E eu tento ler diariamente, acredito que eu tenha visto ali. Ou, enfim, talvez na Forbes, eu sigo o perfil da Forbes, algum lugar ali eu li, passei o olho rápido, não li a matéria a fundo. Falei, cara, congelou o saque. Isso não é legal. É a BlackRock, né, cara? Exato. Eu falei, cara, será que tá acontecendo? Foi de um fundo específico. Um fundo de 26 bi, se eu não me engano. Sim. Pouco dinheiro, pouca coisa, só 26 bi. Né? Pra mim, pra ver como que eu li só ali a chamada, achei que tinha sido tudo que eles têm, não foi? Não, foi um fundo de 26 bi, aí tem que ver as condições do congelamento, mas uma notícia como essa não ajuda. Porque
quando investidores que estão na BlackRock estão tranquilos, o cara vê essa notícia e ele fala, putz, cara, acho que eu vou sacar o meu também. Aí ele não consegue, aí ele reclama. Então isso gera... manada, né? É efeito de corrida de saque, essas coisas assim. Uhum. E normalmente o nosso sistema financeiro ele é assim, ele está sempre a uma semana do colapso total. É muito louco, né? 2008 foi isso, né? 2008 era assim, tá tudo lindo. É tudo, as imóveis valem mais do que nunca, a bolsa está em máxima, a economia está forte. Aí tem um colapso de um fundinho de crédito imobiliário que puxa outro, É, a que fissura, puxa né? outro, uma fissura. E quando você vê, a gente sai em uma semana Uhum. de tudo bem para apocalipse econômico global. Cara, como é que, assim, como é que pode, né? A gente em uma semana tá tudo bem, maravilhoso, e na outra semana, apocalipse econômico Mas global. não tudo bem, né? O pessoal vai concretando ali o problema até a hora que racha, né? Mas assim, mas até as rachaduras aparecerem, o que você vê no jornal? Tá tudo bem. Sim. Os imóveis estão subindo, a bolsa está subindo, as poupanças estão rendendo, o emprego está acontecendo e daqui a pouco, gente, apocalipse econômico global. Né? Isso foi uma coisa, inclusive, que foi muito discutida quando os computadores entraram na economia. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Antes dos computadores, a economia era totalmente analógica. Uhum. As contabilizações eram papel ou cédula, né? Então, era tudo muito analógico. E depois, especialmente da crise de 83, foi um momento em que o argumento dos bancos era, e né, do arranjo do Banco Central, bancos comerciais, com o avanço da informatização e o avanço da internet, a gente vai ter muito mais controle sobre os números. E a gente vai ter inteligência o suficiente para prever os colapsos. Não adiantou nada, velho. Isso é Não adiantou nada, balela, cara. Na verdade, isso acelerou ainda mais a maluquice, porque agora você pode criar números imaginários com mais facilidade e você pode passar esses números de um lado para outro com mais facilidade ainda, entendeu? Isso eu acho que se entrar IA fica mais balela ainda? Caraca, boa pergunta, cara. Eu acho que depende muito da função da IA, né, cara? Porque uma IA, ela vai fazer aquilo que ela for direcionada a fazer. Porque ainda tem um poder de decisão ali de uma pessoa que tem um mínimo de... Assim esperamos, né? Assim, eu parto do princípio que sim, mas daqui a pouco se a decisão for totalmente digital ou de uma máquina, né? Isso poderia piorar ou melhorar, a gente não sabe, né? Mas eu diria que acho que a tendência é ficar uma bolha ainda maior. Eu acho que sim, cara. Eu acho que até a gente chegar num ponto... Tem uma tese, né? O Elon Musk fala muito sobre isso, mas ele é um pouco fanfarrão nas falas dele, né? Ele não fala com um grande grau de profundidade, mas tem outros estudos que estão relacionados ao que ele fala, de que a gente realmente pode se encaminhar para uma era onde as IAs dominam tudo, entre aspas, tá? Só que esse dominam tudo não é tipo Exterminador do Futuro, a IA vai fazer um robozinho com a metralhadora, o olho vermelho, ele vai lá matar você e tal. Né? O negócio é o seguinte, o mundo, ele está ficando muito complexo. Cada vez mais complexo. E você vê isso pela crise que a gente tem hoje. É crise econômica, é crise climática, é crise de tudo, né? A gente não consegue administrar a própria escalada civilizatória que nós, como humanidade, promovemos. Nós não temos capacidade suficiente para administrar isso da melhor forma. Você não acha que o mundo do capital, do dinheiro, precisa dessas crises para existir? Tipo, talvez algumas sejam até criadas para dar movimento? De uma forma ou de outra, ou tá caótico mesmo, porque estamos no fim do mundo e as coisas estão acontecendo. Eu ainda acho que tem muita coisa que é gerada. Criada. Pode ser, isso é uma análise micro, tá? Mas se você, como outra civilização, nos olha de fora, você vai falar, pô, esses caras não conseguem se organizar. Seja porque eles mesmos se sabotam ou porque eles são burros. Né? Tem alguém olhando a gente ou de porque fora. eles se exploram, ou porque é um pouco de tudo. A gente é um Big Brother gigante pros alienígenas. Deve ficar comendo pipoca e falando, nossa, como são idiotas, né? Mas se você olha de fora, né, a infraestrutura civilizatória humana, ela está sofrendo gargalos de escalabilidade. Sim. E se isso acontece porque agentes internos ganham muito poder e se corrompem, exploram uns aos outros, ou porque nós somos um grande coletivo de idiotas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, não importa. As duas ao mesmo tempo. O que importa é que o experimento humano de larga escala de 8 bilhões de pessoas, ele é humanamente inadministrável de forma a conduzir uma sobrevivência de longo prazo. No pior dos casos, a gente vai arrebentar o planeta.
Entendeu? Vai todo mundo passar fome, vai todo mundo Pô, morrer. o Casta falou agora, deixou até com medo, porque a gente fica recebendo esses reels aí de teoria da conspiração, dizendo que a ordem é diminuir o número de pessoas mesmo, porque 8 é muito e tá colapsando Não, tudo. eu não sei se é ou se não é, mas assim, eu sei que tá difícil Vamos pra uma administrar. bomba nuclear. E isso pode até ser feito uma leitura capitalista, tá? De como é que as coisas se desenrolam. Tá difícil de administrar. Então, o que está acontecendo é que no mundo de capital, cada vez mais os governos, ou eles são apropriados pelas empresas, via lobby, via corrupção, ou eles próprios evoluem para se comportar como empresas. Eles começam a pensar como empresas. Sim. O Trump administra o Zewa como uma empresa. Sim. É um business. Sim. Né? E se o que acontece é que você vê que com o passar do tempo, países que se comportam como empresas ou que são comandados nos bastidores por empresas, por terem uma mentalidade corporativa, se tornam mais eficientes, a gente vai ter o uso de IA nesses aparatos. Por quê? Porque IA vai oferecer competitividade. Sim. Eu tenho uma cadeia logística absurda. Se eu colocar IA na minha cadeia logística, será que eu, como país, vou ter uma capacidade produtiva maior? Isso vai permitir expandir meu poder sobre o globo? Até porque a maior despesa dos governos é a folha de pagamento das pessoas, dos servidores. E botando IA, eles pensam E o que fica mais desperdício por eficiente, ineficiência. sim. Né? Se você compensa como empresa, você fala, eu tenho que destruir a ineficiência, porque a ineficiência é desvantagem competitiva e ameaça a soberania daquele Estado, corporação. E até onde pensar assim é saudável para um país, né? Saudável ou como não, empresa, eu não sei, mas entendi. eu acho que vai acontecer. Sim. Porque aqueles que adotarem essa mentalidade, pro bem ou pro mal, eles vão ter soberania. Eles vão ser mais eficientes, eles vão começar a ganhar no jogo e vão forçar os outros a adotarem. Então imagina, por exemplo, que você começa a aplicar IA no controle de um problema hipercomplexo, que são as cadeias logísticas, manufatura. Se o mundo logístico manufatural se tornar tão complexo ao ponto de que ele só possa ser administrado por IA, a gente não vai mais saber avaliar o que está acontecendo. A IA vai ter que dizer o que tem que acontecer. Por quê? Porque só ela consegue entender a bagunça. Então, se chega nesse ponto, a primeira coisa que elas dominaram, os meios de produção e de entrega dos bens, logística, manufatura e logística. Beleza, qual que é o próximo passo? Isso tudo tem que ser regulado por uma economia, porque a gente vai fazer todo o intercâmbio disso através de dinheiros, números. E se o sistema financeiro começar a ser organizado por elas, porque a gente não consegue organizar, então elas vão dominar o quê? Os sistemas econômicos. Então pode chegar uma hora que a gente recorra tanto à IA para administrar problemas complexos que a gente perca o controle da própria complexidade civilizatória. Porque elas estão dominando a narrativa. Faz sentido se encaminhar para isso, né? Acho que é o próximo passo. Assim, eu não tô falando que isso vai acontecer, tá? Isso é um estudo, isso são pensadores, se coloca isso na mesa. Medo. Num futuro como esse, pode ser que a gente realmente fique refém das IAs porque a gente não sabe mais administrar a maneira como nós funcionamos e só elas conseguem dar conta do recado. Só que não é também, tipo, Skynet, uma grande IA. O que a gente vai ter vão ser várias IAs competindo entre si com suas próprias diretivas. Então não é um mundo onde vai ser tipo aquele AI overlord, sacou? Que vai ficar microgerenciando você. Vai ser um mundo onde nós vamos perder o controle da complexidade geral de administração de como uma civilização funciona. E as IAs vão ter que arrumar isso pra gente. E elas vão fazer isso ao interesse e os conflitos de determinados grupos. Agora, quem é que vai decidir, por exemplo, num cenário hipercomplexo como esse, se dois países estão num problema? Quem é que vai decidir se a solução é diplomática ou ela é bélica? Talvez as próprias IAs que gerenciam esses países. Então elas vão começar a opinar na agenda global, falar... e aí, o ser humano vira um idiota. E aí, será que a gente ataca, espera, manda uma cartinha, joga uma bomba nuclear? Aí ela vai falar, bom, deixa eu averiguar, né? Que louco. Mas eu acho que isso não é uma coisa pro nosso tempo de vida. Eu acho que isso ainda vai levar um tempo pra gente chegar lá. Uma série que tá rolando? Não vi. Isso é legal pra caramba. Isso é sobre isso. Isso é futurismo, né? Um assunto legal pra caramba. Eu tô lendo Fahrenheit 451 agora. Que eu já li... Daquele 1984. Michael... Esqueci o nome do autor Michael agora. Moore? Não é Não. esse nome não. Mas se alguém puder achar o nome do autor do Fahrenheit 451, a gente fala. Mas é porque dizem que são os 3 livros de distopia mais que você tem que ler, né? O 1984, e o Admirável Mundo Novo. Você até presenteou o Admirável Mundo Novo a gente, e esse Fahrenheit 451.
que aí fala exatamente desse futuro onde... Assim, não vou dar spoiler não, a galera pega aí pra ler, mas... Como eu tô lendo isso agora, e a gente tá conversando sobre isso, e o mundo não para de bombardear a gente com informações a respeito disso, né? Então a gente fica atento. Mas uma conexão que eu vou fazer aqui, que é até o tema central do nosso podcast, que é empreendedorismo no mundo cripto e tal, os ativos digitais, é que nós somos investidores aí da Oxus, né? Casta tá até com Eu tô com a camisa uniformizado. aí. Não fomos nós que fizemos um investimento de 14 milhões, que falaram ali, tá? Só pra deixar bem Infelizmente, claro né? aqui. A gente tá num time ali, Family and Friends, ali, Casta nosso amigo. Mas porque eu acredito muito. Eu lembro que no último podcast você falou exatamente... Eu entendi um pouco de sistema SWIFT, de pagamentos, e você explicou com ouro, que realmente tinha que cobrar taxas altas se você ia transportar muito ouro. Sim. Movimentar, né? Transportar, enfim. Porque você tinha que ter muita segurança, as carroças e tal. Aquilo foi muito didático. Sim. E aí depois você começa a movimentar dinheiro, ainda mais quando entrou o computador. E aí você cobra porcentagem, sendo que o trabalho de movimentar $10 é o mesmo de 10 bi-dólares. Eu falei, cara, não é possível isso. É louco, né? Isso é muito louco. E aí você entra com a solução de fazer esses movimentos com uma taxa fixa, única. Posso estar falando besteira aqui, Não, você a explica gente melhor. não conseguimos chegar Não? nesse Tá ponto bom. ainda, infelizmente. Mas não, tá bom você atualizar, porque no último podcast a gente tava conversando sobre isso, mas uma coisa mais sensata, né? Sensata, Correta, sim. né? Porque o movimento digital não pesa igual o ouro pesava antigamente, né? Então Não. vamos falar de empreender nesse mundo. A gente pode entrar numa linha também de mão de obra, né? Para esse tipo de empreendedorismo, que são pessoas aí altamente capacitadas em programação. Depois a gente pode até entrar em IA, substituindo essa turma ou ajudando. Acho que a gente tem que falar de empreendedorismo aqui um pouquinho. Mas fala, como é que tá o Oxus? Cara, a Oxus tá legal, né? Só depois de bater tanto no sistema euro-dólar, a gente faz uma empresa que trabalha com dólar, né? Assim, como eu falei, eu sou um cara muito frio e analítico, né? Eu entendo que, assim, dólares não são o sistema perfeito, mas dólares são o sistema hegemônico. Sim. Se o seu jogo é maximizar o seu poder de compra em dólares, então com dólares você terá que trabalhar, né? Então, a Oxus é uma empresa extremamente pragmática, tá? Não é uma empresa ideológica, por exemplo, né? Muito diferente de uma filosofia cripto, alguma coisa assim. Em termos pragmáticos, tá? O que acontece hoje? A maneira como o dinheiro se move no mundo, estamos falando agora de dólar mesmo, tá? Dólar, euro, yuan, essas coisas, está mudando. Porque as tecnologias de blockchain que nasceram com o Bitcoin, evoluíram para Ethereum, passaram pelas stablecoins, essas infraestruturas tecnológicas, elas estão se embrenhando nos bancos e nas fintechs e empresas. E a gente está observando um momento onde esses mercados não estão mais tanto competindo entre si. Tipo, o mercado financeiro blockchain descentralizado e o mercado financeiro tradicional. Eu tinha até uma pergunta quanto a isso. A cripto nasceu justamente no movimento anti-banco. Você vê exatamente esse movimento que você está falando dos bancos, do sistema financeiro utilizando blockchain. Você vê isso como uma vitória ou uma captura? Eu vi isso como uma consequência natural, tá? Se você parar para pensar, a internet também nasceu com essa filosofia. A internet era para ser um lugar livre, onde qualquer um poderia expressar sua opinião, ter sua própria página. Hoje em dia fala besteira no Instagram e você vai pra cadeia. Entendeu? E grandes big techs dominaram a internet, 5 grandes empresas literalmente mandam na internet inteira. Mas acho que isso tem que acontecer porque somos seres humanos, a gente está habituado a isso, é a nossa... Faz parte do nosso jogo. DNA, ou faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Tecnologias disruptivas, quando elas se tornam economicamente vantajosas, os atores que dominavam antes, eles tentam se mesclar com elas. Alguns vão conseguir fazer isso com maior ou com menor eficiência. Mas faz parte do amadurecimento da tecnologia cripto, não é ela destruir a base financeira tradicional, é ela se embrenhar e, de alguma forma, reformar o sistema financeiro tradicional. E isso envolve várias concessões. Especialmente isso envolve concessões ideológicas. Porque o pragmatismo tecnológico não tem lugar para ideologia. O criptoanarquista lá, que é fuck the banks, fuck the police, esse cara vai ficar pro resto da vida dele reclamando. Ah, o Bitcoin se perdeu, o movimento cripto se perdeu. Pode estar certo, ele pode estar certo, mas do que adianta estar certo nesse caso? O sistema evoluiu junto, né? Os sistemas evoluíram. Porque os revolucionários, no geral, falando no todo, quando eles são bons mesmo, eles são absorvidos pelo sistema, cara. Eles acabam sendo Você acha que o absorvidos. futuro é descentralizado
Ou a gente vai simplesmente digitalizar todo o sistema financeiro nessa parte? Eu acho que a tendência para o futuro é manter a centralização. Eu não vejo que extrema descentralização é uma coisa para o futuro. Mas o que a tecnologia blockchain ela está empurrando com mais força para o mercado financeiro tradicional é as contas têm que ser bem fechadas. É. Porque o sistema financeiro tradicional ele não fecha as contas direito. Exato. Ele não fecha. O Banco Master é um exemplo. É. Se houvesse qualquer, cara, que fosse qualquer tecnologia básica que fechasse aquelas contas, aquilo não teria escalado para o tamanho que escalou. Aquilo escala do jeito que escala porque você monta um sistema onde ninguém olha nada. O sistema do abafa, né? Abafa. Muita coisa. Ninguém olha nada e não tem nenhum tipo de artefato tecnológico independente para fazer uma conciliação contábil. Exato. Tem que ser uma pessoa que peita. E aí a pessoa, às vezes, é abafada. É abafada. É. Então, se você tem pelo menos uma reinvenção do dinheiro e da máquina, da base da máquina socioeconômica, que ela seja mais habilidosa em conciliação nativa de contas, de auditoria, de fechamento, de bater as coisas por si só, ela é muito mais confiável para todos empreenderem no futuro. Mesmo que ela não seja tão descentralizada e mesmo que ela não seja tão ideológica assim, né? Tão fuck the banks. Isso acontece, tá? Eu dou muito alguns exemplos. Eu fui servidor público por 15 anos. Esse pessoal, um pessoal mais ANCAP, né? Criptoanarquista, é fuck the banks, fuck the police, fuck the government, fuck tudo, né? fuck, né? E os caras, o governo o governo, cara, aos olhos desse pessoal, o governo é um monstro, velho. É tipo um demônio mesmo, né? Tipo, e esse pessoal ainda é meio religioso às vezes. Aí é um demônio mesmo, sacou? Tipo, quase literal. Então tem uma visão demoníaca do governo. E nada daquilo que o governo pode fazer é bom. Toda forma de governo é má, por isso o governo tem que ser destruído, aniquilado. E criptografia e cripto poderia ser uma das armas usadas para destruir a bagaça toda. É assim que, mais ou menos, um ANCAP ou um cypherpunk, né? Ele pensa. Agora, sim, existe uma outra forma de enxergar, que é uma forma de onde o avanço tecnológico, ele incomoda essas estruturas de poder. E de pouco em pouco, ele força essas estruturas a conceder algumas coisas. Né? Se você tem um livro muito bom do Neil Ferguson. Então você nem opera, né, cara? Não, senão você. Senão uma sociedade morre, tá? Tem um livro muito bom do Neil Ferguson chamado A Praça e a Torre. Esse livro, ele também escreveu um outro livro muito bom chamado Ascensão do Dinheiro. No primeiro episódio ele gravou com a gente há um ano. Da Praça e a Torre, então, as relações de poder entre massas e elites, né? Você não tem... as elites são corruptas. Olha só que a gente tá vendo aí, né, cara? Epstein, não sei o quê, nossa, absurdo. Você fica assim, quase que você quer vomitar, né? De tanta maluquice que você vê. Não, nem consumo mais isso, cara. Não consumo mais, você fica louco. O negócio só te revolta, você vai fazer o quê? O cara nem sabe se o cara tá... Dizem que ele tá morto, outro tá vivo. Aí você entra num loop que não dá. Mas, você volta alguns anos atrás na humanidade e você literalmente tinha um Gengis Khan que o cara sozinho mandava em 1/4 da humanidade conhecida. Então, assim, já foi mais centralizado, né? As elites já foram mais poderosas, em que uma pequena família monárquica mandava numa nação inteira sozinha, né? Sem dividir o poder com outras partes, mesmo que todas elas se corrompam e entrem num ajuste, né? Que acontece hoje, tem vários polos de poder que têm brigas e ajustes entre si. Historicamente, nós estamos vendo uma caminhada de longuíssimo prazo e cheia de altos e baixos, mas uma longuíssima caminhada rumo a menos centralização de poder. Só que você tem que dar um zoom out muito grande para enxergar isso. Mas você tem até alguns exemplos legais. A internet veio. Cara, olha só que louco como as coisas têm altos e baixos. Eu sou servidor público, fui servidor público por 15 anos. Quando veio a lei da transparência fiscal, todos os meus contra-cheques foram colocados na internet. Bacana? Você acha que o governo queria fazer isso? Vamos abrir os contra-cheques de um monte de servidor público e colocar aqui na internet para as pessoas cruzarem os dados. Não é um ato proativo. O governo não acordou um dia e falou, uau, que internet maneira, vamos abrir as informações nela? Não, é porque quando a internet se torna vigente, começa a haver uma pressão cultural da seguinte forma, vem cá, você não é o governo? O servidor não é público? Ele não é pago com dinheiro público? O dinheiro público não vem dos impostos que você coleta do público, então a informação tem que ser pública.
E agora você tem um meio público para distribuir a informação pública de um servidor público pago com dinheiro público. Como é que você vai falar não para isso? Você não tem como falar não, né? Então, quando essas tecnologias de cripto vêm, o que ela fala para você? Tá vendo, cara? Se o sistema monetário nosso, econômico, fosse base blockchain, a gente teria pego uma fraude do INSS muito antes. A gente não teria uma escalada de um negócio tão bizarro quanto foi o Banco Master. Por quê? Porque nós teríamos mecanismos de reconciliação contábil e de auditoria mais robustos que estão na base. Porque estão na base do código, e a lei se torna código. Então isso é uma tendência. Tipo, não faria operação, travaria tudo. Seria mais fácil de pegar, caso acontecesse, de auditar, entendeu? Porque tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que sabiam e dá pra pegar também, mesmo no modo mais analógico, eu diria. É mais ou menos, tá? Porque a gente já viu vários registros de informações que foram deletadas. Assim, quando estourou aquele negócio do INSS. Consegue burlar um tempo. Uma hora estoura, mas consegue ganhar tempo. Por quê? Por quê? O problema é o seguinte, né? Não fica pra sempre escondido, mas consegue por um Se você tempo. quer pagar. Porque as informações... Onde é que ficam as informações dos dinheiros? Como é que a gente sabe por onde o dinheiro anda? Quando você fala do fluxo entre bancos, você vai ter que ver um extrato do Banco Central, que ele vai contabilizar o dinheiro entre bancos comerciais. Quando você quiser saber o dinheiro das pessoas, por onde que ele passou e por onde que ele está, você vai ter que olhar os extratos dos bancos comerciais. Só que o extrato de um banco comercial, ele está sob o controle do próprio banco comercial. E não existe nenhum mecanismo tecnológico que impeça que aquele cara adultere o registro. E a gente não sabe quais, nem quem, nem como, mas existem já os relatos de que Perfeito. você vai procurar informação, cadê o dado do velhinho? Não, o velhinho sumiu. Mas cadê o extrato do... Não, sumiu. Um monte de coisa sumiu. E numa blockchain as coisas não somem. Entendeu? Elas não somem. Então, se a base de toda a contabilidade ela é um sistema independente e infraudável, você conseguiria detectar e voltar e pelo menos... Ó, peraí, como é que isso aconteceu? Por onde que o dinheiro passou? Vamos voltar na origem e vamos chegar lá. Né? É esse tipo de coisa que eu acho que é a provocação que a tecnologia de blockchain faz no mundo. E do mesmo jeito que um dia ficou inviável para um governo não disponibilizar alguns dados públicos na internet, vai chegar um dia em que a gente vai ter bases monetárias feitas em blockchain simplesmente porque viver numa economia de números imaginários é insustentável. Né? Os arranjos estruturais de estados-nação, de economias que seja, que insistirem em viver uma economia imaginária, eles são menos aptos à sobrevivência no futuro do que aqueles que tiverem mecanismos sóbrios de regulação econômica. Porque realmente, se o sistema é imaginário, ele é totalmente corruptível. E isso não é uma aptidão à sobrevivência para grandes arranjos, entendeu? Interessante, você falou, realmente. Muitas nações, grandes nações, até consideradas mais ricas, já não são transparentes há muito tempo e já usam o dinheiro imaginário há muito tempo, né? Mas ainda tem nações menores, assim, que acho que fica mais fácil controlar, que vão super bem, que a renda per capita é muito boa, que tudo funciona muito bem, porque eles são mais conservadores ali no controle, né? Sim. Por exemplo, o Brasil... Você acha que o mundo todo vai ser conservador no controle? A gente vai ter... Aí vai ser a lei... A lei da seleção natural é Charles Darwin, né? Seleção natural. Se a minha tese estiver certa, né? Enquanto o sistema... Eu posso estar errado, tá? Porque isso é uma visão super futurista, né? Eu tô falando de hipóteses, tá? Mas como é que eu enxergo? Enquanto essas fragilidades do mundo do dinheiro imaginário começarem a se manifestar, alguns países vão resolver se desligar desse modelo e migrar para um modelo são na frente. E se isso der vantagem competitiva para esses caras, a gente vai entrar num jogo de empurra. Sim. É claro que isso, gente, eu não tô falando de uma coisa de... São 5 anos. Pode ser gerações, entendeu? Mas o que a gente vê agora, para mim, em blockchain é os primórdios disso. Essa, para mim, é a contribuição de blockchain. Ela falar, se você quer que uma coisa funcione, não adianta você ter um tribunal, um auditor, uma seguradora, um fiscal e um cara de terno e gravata bonitinho fazendo promessa. Você tem que programar em código aquilo que você quer que aconteça e o código se torna lei. E se você opera com base no código e a lei está no código, então a lei é inquebrável,
Porque você vai estar ou dentro do sistema ou fora dele. Fora dele vale tudo, claro, mas como é hoje, né? Se dentro dele você vai ter certeza que a regra funciona, entendeu? Eu entendo que tudo que a gente conversou agora nesse momento, ele na verdade é um paradoxo, né? A tecnologia está avançando absurdamente, enquanto a confiança na informação e nas instituições está cada vez menor. Você vê isso como uma crise de confiança digital? Uma crise generalizada de confiança, né? Uhum. A gente não confia mais no governo, não confia mais na grande mídia, não confia mais nas grandes empresas, não confia mais... Agora, a última linha de defesa eram os influencers, né? Mas aí eles viraram infoprodutores e arregaçaram a confiança, né? Porque até algum tempo era a última linha de defesa, né? Ainda tinha influência que falava, tá falando a verdade. Agora nem sabe mais, tá recebendo uma grana e tá falando... Mas por que os influencers prosperaram tanto? Porque eles eram a última linha de confiança que as pessoas tinham. É o verdadeiro, né? O influencer, ele é gente como a gente. Eu confio nele porque eu tô vendo, porque ele é um ser humano. Até o cara começar a explorar a audiência e falar, é a mesma coisa que uma grande Big Tech. Né? Então, a gente tá arregaçando todos os sistemas de confiança. Eu vou falar até um negócio meio polêmico assim, mas eu falo com a Carol, a gente já teve essas conversas. Você falou, não adianta ter o tribunal que julga, o cara que fiscaliza o seguro e tal, não sei o quê. Eu acho que tem muita instituição e muita gente que só fiscaliza, monitora e tal. Tem pouco fazedor. Tem que ter o cara do código ali, né? Tem gente que é da área de engenharia fala assim, cara, é muita instituição, é muita coisa, muito cara. E às vezes até o cara que quer fazer tá sendo inibido pela que fiscaliza, né? O pessoal diz que lá nos Estados Unidos é quase impossível ser médico, porque tem propaganda na televisão, assim, se você tomou esse remédio aqui, pode me contactar que eu vou processar o médico e tal. E os médicos pagam seguros absurdos, e aí eles nem encostam muito em você, porque tem esse medo. Eu tenho muito medo disso, sabe? Quando o processo de fiscalização, de regras e tal, e muito papel, muita burocracia, inibe o fazedor, né? Que no caso é o cara do código ali, né? Excesso de burocracia nem sempre é o melhor remédio para falta de confiança, né? Isso, mas a gente chegou num nível que tá que demais, e aí acho que demais meio que explodiu. Aí começou a quebra de confiança, né? A gente perdeu toda a confiança. Agora, o código, felizmente o código você confia. Por quê? Porque você consegue ver como é que o código funciona. Se eu faço uma transação hoje na blockchain, eu tenho total confiança nela. Eu sei como é que o código funciona, cara. Se eu mandar dinheiro da minha carteira para a sua, não me passa uma vírgula de preocupação pela minha cabeça. Ou o dinheiro tá na minha carteira ou ele tá na tua. Não tem meio termo, a transação é atômica. Ou ela vai ou ela não vai. Se a transação falhar, ela tá comigo. Se ela foi, ela tá contigo. Né? Ali eu tenho confiança total. Agora, se eu vou mandar um dinheiro por um intermediário... Já aconteceu isso. A gente já recebeu o pagamento na empresa de um boleto, D mais um, e dá D mais dois, D mais três. Cadê? Aí os torninhos do Pix, aí o cara contesta. Vai lá e tal, vai no gerente e tal. Depois o dinheiro aparece, cara. Aí tu fica, onde é que tava o dinheiro, cara? Onde é que tava o dinheiro, cara? O cliente falou, tá aqui o comprovante, eu paguei, cara. Já saiu da minha conta, mas na minha não entrou. Aí você vai no banco e ninguém sabe. E você não tem um mecanismo para verificar onde ele tá que seja independente do banco que diz que tá com dinheiro. O dinheiro apareceu e se demorar um dia ou 100 dias, vai vir sem juros e tal, e você não sabe por onde passou e tá tudo bem e segue o baile. Então, o gargalo dos meios de pagamento, você diria que é tecnologia ou é regulação? As duas coisas, tá? Porque você tem excelentes artifícios tecnológicos. Eles podem ser usados de forma responsável ou irresponsável. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem uma das coisas que hoje, né, fintechs têm que fazer no Brasil, seja tradicional ou blockchain, tá? Que é o seguinte, segregação patrimonial. Isso é o tipo de regulação que eu acho que faz muito sentido. O que a segregação patrimonial fala? Você não pode misturar o dinheiro de um cliente com o dinheiro de outro cliente, e você não pode misturar os dinheiros dos seus clientes com o seu dinheiro. Pô, isso é super saudável. Porque se eu misturo o dinheiro do meu cliente com o meu e eu faço besteira, eu vou usar o dinheiro do meu cliente para tapar meu buraco. E quando ele for sacar o dinheiro, ele não vai ter o dinheiro. Então, em termos de regulação, super legal. Agora, em termos tecnológicos... resolver isso em cripto, em blockchain, é muito fácil. Porque tudo tem de quem é e para quem foi, né? Porque criar uma carteira em cripto é ridiculamente fácil e inexpensivo. Hoje, como é que funciona? A Oxus, ela é um roteador de pagamentos.
Então, você pode mandar dinheiro para vários lugares do mundo, usando cripto ou não, passando por cripto ou não. Você pode ir para cripto, voltar de cripto, parar no meio do caminho, você pode fazer várias coisas. Só que esse dinheiro flui, às vezes, boa parte do tempo, ele flui por canais de blockchain. Então, como é que eu faço para passar esse dinheiro? Eu não posso ter uma grande carteira Oxus e todo o fluxo de blockchain cai nela e dela vai para outro lugar, porque eu vou estar misturando. Mas criar uma carteira em blockchain é muito barato. Então, sempre que alguém faz uma conta na Oxus, nós, por software, tá? Não é um ser humano, programaticamente, o software automaticamente ele cria várias carteiras na blockchain para cada usuário. Por quê? Porque eu tenho múltiplos provedores. Eu não posso nem misturar o seu dinheiro com o fluxo que você faz por mais de um provedor. Então, se eu tenho o provedor A que pega Estados Unidos, o B pega a Europa, o C pega a Ásia. Você faz uma conta na Oxus, eu crio uma carteira sua, só sua, uma carteira sua para fluxo do provedor A, uma carteira sua para fluxo do B e uma carteira sua para fluxo do C. Então, todo o dinheiro que passa pela Oxus, eu sempre sei o quê? De quem é, aonde está e o que aconteceu. E o nosso dinheiro Oxus, ele é separado em outra carteira, que também tem suas subdivisões. Então, fazer isso, imagina fazer isso com um banco. Eu vou criar uma conta, eu vou criar múltiplas contas, o cara vai querer me cobrar um negócio absurdo. Ah, peraí, você quer criar 800 contas no banco para organizar a sua operação? Não, em blockchain eu posso criar 800.000 contas, se eu quiser. E o custo vai ser muito, muito barato. Praticamente inexpensivo, dependendo do tipo de ferramenta que eu uso. A gente ainda paga um pouco mais caro, porque nós, no caso, não fazemos carteiras diretamente na blockchain. A gente usa uma solução intermediária que tem camadas de segurança, que é um software de solução israelense, para ter ali camadas de SecOps, né, impedir que alguém tente hackear a carteira, a gente fazer uma boa administração dos segredos das carteiras. Mas se você fosse para a linha de desenvolver uma tecnologia do zero e essa tecnologia de base evoluir, você poderia, de forma inexpensiva, criar um número incalculável de carteiras e segregar e organizar o fluxo. Aí vem um auditor e fala, olha só, né, esse cliente aqui, ele está sendo investigado e eu preciso entender o comportamento financeiro dele. Você vai ter um mapa perfeito para passar. E aí é outra parte, que cripto, às vezes o pessoal não gosta, mas você reporta, a Oxus reporta. O cara vem com essa pergunta e já faz assim, reporta. Assim, caraca, não, só a Oxus não é para esconder nada, né? A Oxus é uma empresa regulada. Então, a gente tem as políticas de anti-lavagem de dinheiro, tem as políticas de combate ao financiamento do terrorismo, tem as políticas de reporte ativo. Fluxos atípicos, se você é regulado, você tem que reportar. Entendeu? Reporta. E não é reportar para a Receita, é até para a polícia, se for o caso, entendeu? Parece muito assim, se você tá fazendo isso, se você quiser, você não faz. Todo mundo quer saber se vai... todo mundo quer sonegar, velho. Você acha que o movimento da Oxus é o primeiro passo aí do teu propósito de toda essa transparência que o digital vai trazer? Você sente contribuindo isso? Eu sinto que sim, cara. A gente quer mostrar que é possível fazer operações financeiras novas, com nova tecnologia, onde elas são, ao mesmo tempo, mais baratas, mais rápidas e mais confiáveis. Inclusive, quando você faz uma transação na Oxus e a gente usa a blockchain, a gente mostra para você onde é que o dinheiro está. O dinheiro saiu do seu banco, o dinheiro caiu aqui no nosso banco intermediário, agora o dinheiro tá na blockchain, agora o dinheiro tá indo para outro banco. Você vai, igual hoje no iFood, no Uber, você vai acompanhando. Tipo, passo a passo, o seu dinheiro tava, é que nem entrega de correio, saiu da agência, foi para distribuição, chegou na tua casa, sacou? Uma coisa que eu acho, assim, até meio filosófica, é que o ser humano tá tão viciado em previsibilidade que todos esses aplicativos trazem, que talvez esse seja o motivo de tanta insatisfação com as coisas obscuras e não previsíveis do sistema, entendeu? A gente tá vivendo um mundo muito transparente, né? Você sente esse chamado, né? Você sente esse chamado. Pizza, você sabe lá vindo. Você pede o Uber, você vê ele vindo. Enfim, a Carol pega um Uber com meu filho, eu tô monitorando se eles chegaram. E aí, nesse mundo, talvez político, enfim, financeiro, dos grandes bancos, você não tem, cara. Aí é caixa preta. Na hora do dinheiro é caixa preta. E aí a gente começa a gerar essa revolta, essa vontade. A Duda falou nos episódios atrás, né? Que as pessoas querem... Duda da Bel Radar, você conhece, né? Teve aqui. As pessoas querem dados, né? A gente tá na era da informação. Por mais que esteja um pouco a confiança quebrada na informação, mas a gente quer cada vez mais, né? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a maior dor de empreender nesse mundo? Mão de obra, software, estrutura? Qual é a maior dor?
Eu acho que talvez dependa um pouco do perfil de cada um, né? Mas eu e meu outro co-sócio, né, cofundador, são 4 cofundadores, mas os 2 que realmente iniciaram, né, foi eu e o Coruja, vamos chamar ele de Coruja. Nós somos engenheiros de software, né? Ele é ex-MIT, eu sou ex-IME, a gente tem 20 anos de software cada um nas costas. Então, o software pra gente nunca foi um mistério, né? O que para mim hoje está sendo um dos grandes desafios é regulação e compliance, tá? E não é só você obedecer, Verdade. porque Sim. Isso tudo muito novo, né? Você saiu dali da posição de educador, de analista, para empreender, botar a mão na massa, né? E aí viu esses desafios. é um desafio gigantesco. Eu vou te dar exemplos, tá? Entender a regulação e obedecer também não é tão difícil. Você precisa de alguém que saiba interpretar a lei e falar, olha, isso aqui você tem que fazer assim. Porque, engraçado, a gente tem uma visão de que esse negócio de compliance, né? Compliance, é literalmente um monte de PDF e uma grande expectativa de que ninguém faça nada errado. Não tem automação nenhuma, né? Porque eu, como engenheiro de software, falo, legal, política de anti-lavagem de dinheiro. Qual que é o mecanismo automático para auditar isso? Não existe. Como é que eu sei que esse cara não está financiando o terrorismo? Como é que eu verifico isso de maneira... Você já pensa, vou desenhar uma linha de código para perceber isso. Sei lá, vai ter que ter uma porta de uma conexão de um sistema que audita. Não tem nada automático. É um mundo de um grande... Todo mundo promete que se comporta e todo mundo apresenta os documentos corretos para dizer que se comporta. É claro que a gente tá... Isso para mim não é o suficiente. Eu acho isso um absurdo. Mas é assim que o mundo funciona hoje. Assim que o mundo funciona. Por isso que muitas vão burlando documentos por muito tempo e quando explode a bomba, explode. Você acha que o Banco Márcia não tinha compliance? Tinha. Ele tinha compliance. Devia ter inúmeros PDFs. PDFs maravilhosos. Cabedais de compliance. As tragédias que aconteceram com a Vale nos últimos anos, tinha compliance, auditoria, assassino do dinheiro. Então, o mundo do compliance hoje, esse é o problema. Quando o código não é a lei, o que é a lei? É um monte de PDF e promessa. O código é um negócio muito filosófico. É muito forte, cara. É muito forte. Então, assim, da nossa parte, entender a determinação dessas regras e obedecê-las não é tão difícil, tá? Porque elas também não são tão complexas, elas são chatas. Mas assim, tem várias delas que pra mim são chatas por um motivo bom. Como eu falei, cara, segregação patrimonial, é ótimo. Tomar cuidado para você não fazer lavagem de dinheiro, não ajudar um criminoso a lavar dinheiro, eu acho ótimo. Ter as políticas para você saber que você não está financiando atividades terroristas, eu acho ótimo. Então, entender essas regras é ótimo. Saber aplicá-las não é tão difícil porque tem ferramentas para isso. Tem exemplo, a gente tem uma solução na Oxus que a gente também contratou, mas é uma solução internacional que sempre que uma carteira de cripto vai mandar dinheiro de um lugar para outro, antes da gente pegar o dinheiro de cripto e originar um depósito bancário, eu posso escanear aquela carteira de cripto. E aí eu tenho um sistema de compliance que eu falo o seguinte, essa carteira, ela tem relação com algum golpe conhecido? Essa carteira tem relação com algum grupo de hackers? Ou alguma questão ali, Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte? Então, você consegue saber, se essa carteira ela tem um histórico duvidoso, eu não aceito operar com ela. Isso eu também acho super saudável. Então, você entende o seguinte, olha, eu não posso fazer lavagem de dinheiro. Aí vem uma carteira de cripto querendo passar um dinheiro e ela está literalmente ligada a um conjunto de carteiras do golpe do Bacen. Você não pode aceitar aquele fluxo financeiro, você tem que brecar aquilo. Então você entende a regra, você coloca os sistemas tecnológicos no lugar e você põe aquela barreira em operação. Qual é a questão para nós? Via código. Porque nós somos tecnocratas, entendeu? Como tecnocratas, minha ideia é, tudo que eu possa automatizar, eu automatizo, né? Tem outros lugares que, ao invés de ter uma barreira tecnológica, vai ter um andar inteiro de um banco tradicional, vai ter um andar cheio de minions. Seres humanos olhando as coisas no Excel e fazendo verificações manuais, que eu acho um absurdo para a nova era. Então, a gente tenta pegar a regra e automatizar o máximo possível. Onde é que fica a dor? Aí a nossa dor hoje é uma das coisas que eu trabalho, inclusive eu montei um departamento inteiro de pesquisa e desenvolvimento só para isso na empresa, tá? Temos uma seção de P&D para lidar com esse problema, de forma tecnológica, claro, que manual a gente já sabe. Eu sou um cara multiprovedor. Então, quando você quer fazer uma operação financeira com a Oxus, primeiro eu aplico o meu compliance em você.
Então, eu vou ter uma auditoria do seu CPF ou do seu CNPJ, do histórico da sua empresa, se ela já foi flegada ali por alguma fraude, alguma coisa assim. Tem todo um escrutínio regulatório para saber. Nós, como Oxus, podemos aceitar uma operação financeira desse cliente. Só que a operação financeira da Oxus, como ela é um agregador de soluções e rotas, ela vai ser encaminhada para algum parceiro. Que no caso vai ser a escolha do parceiro que vai fazer o serviço mais barato e mais rápido para você naquele momento, que é uma rota dinâmica que a gente monta. Então, esse meu parceiro também tem que ter o compliance com você. Sim. Porque ele também tem que saber quem você é, ele tem que estar, eu também posso fazer negócio com você. Então, quando a gente trabalha o nosso compliance, eu tenho que fazer o compliance da Oxus com o meu cliente e do meu cliente com os meus provedores. Pelo menos aqueles que ele vai usar. E aí, hoje, cara, sabe qual é o problema? Não existe padrão. Existem várias coisas em comum. Tipo, todo mundo vai querer saber o CPF. Óbvio, né? Mas agora, um provedor fala, eu quero saber o source of funds. O outro fala, eu quero ver o contrato daquela empresa com o parceiro, com o cliente. Então, você entra num universo onde cada um pede uma coisa. E fazer uma conciliação de compliance multiprovedor está sendo um dos grandes desafios tecnológicos nossos. Aí eu, realmente, como arquiteto de software, tive que dar um passo atrás. E além de ter só um departamento de compliance, agora a gente tem um sistema de engenharia de compliance, onde a gente está criando literalmente uma camada de software que, óbvio, tem que ter inteligência artificial, mas não como decisora, apenas como facilitadora de dizer, assim, os básicos dos básicos para apontar alguns defeitos, e uma camada de revisão inteligente para fechar compliance modular, que é o que a gente está colocando como uma tese aqui, né? Para que eu possa ter um sistema de Lego de compliance, onde eu pego o teu compliance como bloquinhos de Lego e eu remonto esse Lego para atender as demandas dos meus provedores. Então, eu pego o seu compliance, fragmento ele em blocos de informação e remonto pela necessidade de cada parceiro e entrego isso dinamicamente para cada um. De forma que toda a rede envolvida, toda ela seja full compliance. Não pode ter buraco, entendeu? Nem na ponta da Oxus cliente, nem em Oxus multiprovedores, entendeu? Você for olhando o que cada um faz... Isso é desafiador pra caramba, porque muda, né? Mudou a regra. Cada um dos provedores, quando a regra muda, cada um deles vai se adaptar à nova regra de uma forma possivelmente diferente. Sim. Então eu tenho que reajustar esses Legos às mudanças de todos eles, às vezes, ao mesmo tempo. Então é um trabalhinho bacana de fazer, viu? Tá sendo um grande desafio hoje em dia. E foi a sua resposta. É juntar tecnologia à parte de compliance e regras de... Agora imagina isso na mão. Ficar transparente. Imagina, por cliente, por produto, tudo isso na mão. Um monte de Minion com um Drive cheio de PDF, de Word, de Excel... Cara, é insano. Não sei como é que os caras... É por isso que um banco tem que ter 30 andares e 400 funcionários. Porque eu acho que 2/3 é Minion, cara. Minion olhando a tela ali, revisando coisa. Não dá. E aí sai erro pra caramba, né? Sai erro pra caramba. Sai grandes erros, né? Sai erros gigantescos. Eu já sei até qual vai ser daqui a 6 meses o episódio do Casta, que esse tá chegando ao fim. A gente vai falar de tecnocracia. Porque o Casta falou, sou um tecnocrata. Eu falei, então, a gente vai pra tecnocracia. Eu acho que o mundo... eu acho que o ser humano ele é muito idiota pra organizar sozinho. Tem que ter tecnologia pra ajudar. Estão falando que os próximos líderes mundiais serão... IAs. Serão os tecnocratas. Isso é um movimento legal. Vão ser IAs feitas por tecnocratas. Aí pior ainda, né? Carol, puxa aí. A gente vai pro nosso... Agora vamos pra estante? Pra estante do papo. Então vamos lá, né? Esse é um quadro que a gente ama aqui no nosso podcast, que é a Estante do Papo. Posso chamar a vinheta ou hoje você chama? Você chama. Então roda a vinheta. Vamos trocar livro com o Castro. Ele só traz livrão. Eu sempre fico curioso. Já bisbilhotei, já conheço esse livro, já tinha ouvido falar, nunca li. E eu até perguntei pro Castro, você já foi pra Disney? Fui quando era mais novo e tal. Você voltaria na Disney? Ah, cara... Estão falando que tá mais barato ir pra Disney do Japão e voltar do que passar um dia lá na Disney do Mickey Mouse, né? Então, eu acho que eu iria pra Disney do Japão, sinceramente. Essa eu estaria mais pilhado de ir nessa do que na Walt Disney nos Estados Unidos. Mas é Disney também. A gente recebeu aqui no último episódio a turma da Lifetime. Mandar um abraço aí pro Marcelo, pro Luiz, famoso Marcelão e Luizão, gente boníssima. E eles
explicaram, né, como a Lifetime tem um modelo de encantamento de cliente, etc. E nos presentearam, já foi postado o livro, O Jeito Disney de Encantar Cliente. Tem muito livro que fala da Disney, né, de encantamento de cliente, etc. E esse é um deles. Eu já li um do Bob Iger, que é o CEO, que ele escreve um livro também. Esse aqui eu ainda não li, mas estamos presenteando aqui o Casta. Se eu pergunto se já foi a Disney com esse livro, espero que você goste. E agora que você está nessa jornada empreendedora aí, ainda está muito nessa parte aí do software e tal, nessa questão de desenho, arquitetura, mas já tem que... Bom, agradeço o Você vai presente. ter um escritóriozão lá na Faria Lima. Eu tenho que encantar meus clientes, é pra claro, pô. receber a turma. Vou encantar eles com transparência e compliance de verdade, né? É o que a gente comentou, né? Que é o pessoal, essa previsibilidade, né? Transparência, com certeza. Quando você tem uma transação plenamente rastreável, eu acho que eu fico encantado. Sim. Quando eu vejo, eu literalmente faço o GPS do meu dinheiro, né? Falo, uau, eu tô encantado, eu sei onde é que o dinheiro está, né? Então eu falo do meu livro agora pra vocês. Isso aí. Eu acho que assim, eu tô tão vidrado, né, nessa questão de compliance, de automatização de compliance, de garantir compliance. E o mundo do compliance, né, quando ele erra, ele é tão cercado de redes de mentiras e enganos, que eu trouxe aqui para a temática da nossa troca esse livro chamado O Manual para Detectar Mentiras, tá? É um manual escrito por uma ex-interrogadora do Departamento de Defesa dos Estados Unidos com técnicas secretas de interrogatório militar para descobrir qualquer verdade. Esse é muito Uau. bom. Eu adoro o livro Então, aqui no contexto Obrigado. de vamos trabalhar com compliance, vamos trabalhar com transparência, vamos aprender a detectar mentiras. Manual para detectar mentiras. Muito legal. Lena Cisco. Técnicas secretas de interrogatório militar para descobrir qualquer verdade. Isso é Muito super bom. necessário, viu? Ainda mais no mundo de hoje, né? Com Não essa é? questão de fake news e tal. Cara, a gente tá muito feliz de ter recebido você novamente, saber da trajetória da Oxus, recebendo as notícias aí, todo esse impacto já tá causando. Obrigado por ter confiado na gente, ter apresentado o projeto pra gente lá atrás. Sim. Eu também me encanto com toda essa jornada de transparência que o mundo caminha, né? Muito sendo levada pelos aplicativos de hoje, que acho que até nos viciaram nisso, né? Eu acho que eu até provoquei isso aqui no episódio, mas a gente precisaria de mais uma hora para falar. Eu acho que muito da revolta que tem hoje no povo é que alguns setores ainda são muito obscuros. E a gente está acostumado com transparência. Eu lembro que antigamente, cara, eu era viciado em Chaves. E assim, eu nunca soube nada da vida dos caras do Chaves. Aí quando ia ter uma entrevista, né, do Bolanhos, eu ficava ali esperando e tal. Hoje, cara, você tá dentro da casa se você gosta do Neymar, do jogador, ou que seja até de um cientista, né? Não precisa só ser artista e jogador. Você tá dentro da casa dele, né? Você sabe o que ele come, o que ele veste, como é que é o vestiário e tal. Então a transparência tá nisso. E você conhecer a vida das pessoas. Depois a gente viciado em pedir um negócio, tá rastreando. Depois você ficar recebendo... Agora até na loja que você vai, você sai de lá, já recebe um SMS com o teu cashback, e você tem tantos dias para voltar, tudo muito previsível. Eu acho que uma das revoltas aí da gente é que tem muita coisa ainda que não é previsível. E a Oxus vai resolver uma dor que eu já sofri como empresário de... Paguei, já saiu da minha conta, não tá na conta do cara, e o negócio era passar em 5 minutos. Por mais que a gente seja bem evoluído no Brasil, né? Pix funciona muito bem, etc. Ainda tem muita coisa aí obscura aí que a gente não consegue rastrear. Você vê, cara, por incrível que pareça... O dinheiro aparece, claro, né, pessoal? Mas a gente não sabe por onde ele passou. Você vê o negócio louco, cara? Hoje a gente faz muitas rotas triangulando Brasil, Europa, Estados Unidos. Brasil, o pagamento é Pix. Europa, o pagamento é SEPA, que é o nome do Pix deles lá, né? E nos Estados Unidos você tem 2 métodos de pagamento, ACH e Wire. São 2 sabores de Pix imperfeitos, né? Você vai no Brasil, Pix para stablecoin, é instantâneo. Stablecoin para Pix, é instantâneo. Vai no SEPA, cara, poucos minutos. Agora, tenta fazer um ACH nos Estados Unidos, velho. Você pode levar 2 a 5 dias, 3 a 5 dias para fechar um depósito lá. E não tem o que fazer, porque você consegue instantaneamente. Eu pego um Pix, transformo em stablecoin e gero uma ordem de ACH, eu faço isso em menos de 1 minuto. Aí o banco norte-americano pede de 3 a 5 dias úteis para compensar
o ACH, cara. Então, É que eles fazem é absurdo, cara. Assim, vamos falar, é porque eles fazem muito dinheiro com esse tempo que estão com o seu dinheiro, né? Sim, provavelmente. Porque aí, se você quiser liquidações mais rápidas, o cara começa a esfolar. É. Eu já vi bancos que falam, se você fizer uma transação Wire pagando $30, aí a gente fecha em meia hora. Falei, cara, eu pago $30, o cara nem se dá o trabalho de fechar instantâneo. Ainda ele quer meia hora, cara. Né? Então, tem outros sistemas como o Zili, que é super rápido, mas aí os limites são muito pequenos. É para pequenos pagamentos de pessoa física, né? Tipo, de comércio e tal. Então, por incrível que pareça, de todos os grandes sistemas, né, bancários que a gente tem em contato, um dos piores é o norte-americano, cara. Muito louco, né? E são referência de ser muito bom em praticamente tudo, né? Eles lá, eu acho que é isso, tá? Lá eu acho que... Por que demora 3 a 5 dias? Porque literalmente vai ter andares e andares cheio de pessoas olhando coisas no computador e falando assim, check, 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 check. Né? Minions e minions e minions. Eu achava que era porque se a grana podia fazer uma graninha. Não, eu acho que também, mas... Também, né? Também, mas sinceramente eu acho que o negócio lá... Tem coisas, cara, tem coisas que a gente tem que fazer nos Estados Unidos que os bancos lá literalmente pedem as coisas por fax, velho. Juro pra você. Ainda? Carta e fax. Tem coisas que você só desenrola lá fora com termos de pegar uma licença, abrir uma rota, abrir uma conta num banco intermediário, alguma coisa assim. Você tem que ou ir lá assinar presencialmente, ou você tem que mandar uma carta, ou você tem que mandar um fax, ou às vezes uma combinação de tudo isso. As coisas levam dias, semanas, meses, elas vão por meios analógicos. Acho que eles ficaram muito mal acostumados com o fato de ter uma moeda forte, né? E o fato do dólar ser muito demandado, acaba que acho que você realmente se acostuma. Sim. E você para no tempo, sacou? Você acha que isso é falta de tecnologia ou excesso de compliance? Não, eu acho que realmente é a comodidade. Eles se acomodaram, sempre funcionou, então ninguém para reajustar. E talvez uma coisa que prejudique muito uma modernização é o seguinte, né? Eles são muito burocráticos. Então, o excesso de burocracia, ele prejudica a inovação. Porque se você vai fazer uma reforma tecnológica, o que você faz com todo aquele aparato burocrático? Porque um problema da burocracia é o seguinte, não é só a complexidade que ela gera. A burocracia gera dinheiro para os burocratas. Então, numa máquina burocrática, existe toda uma classe de ultra ricos que se alimentam da própria burocracia. E modernizar o sistema envolve aposentar essas pessoas. E elas vão fazer lobby para que isso não aconteça. Então, isso faz parte do jogo também. Aqui no Brasil mesmo, o próprio cartório, etc. Né? As máfias. Sempre dá muito dinheiro. Bom, vamos fechar. Passa muito rápido sempre. Muito rápido, né? Já estamos chegando ao fim de mais um episódio. Para fechar, a gente sempre pede pro convidado dar um papo que move aí pra turma. Pode ser uma provocação, uma reflexão, um conselho. E depois escolhe a música, que é a terceira vez que ele tá aqui, né? Quem vem 3 vezes escolhe. Isso é novidade. Música. Essa é do Fantástico, tô brincando. É? É Nem só existe mais isso. Lembra quem fazia 3 gols pedia música? Cara? Lembro. Então, você veio 3 vezes no papo. Então tá bom. Então, vamos lá. Papo que move... Deixar um abraço para vocês, agradecer e convidar a galera que está assistindo para vir conversar com a Oxus Finance, né? Pessoal que é empresário, que mexe com a parte de finanças transfronteiriças, comércio exterior, pagamento de expatriados, pode vir conversar com a gente aqui na Oxus, que a gente tem muita solução legal para essa turminha. Com certeza. E a gente é não só entusiasta, como... Um prazer enorme estar aí no hall dos investidores. Com certeza. A gente acreditou desde o primeiro minuto e venham conversar com o Caixa, pessoal, pro valuation crescer aí bastante e faturar muito. Turma, nosso episódio número 71 chega ao fim, com mais uma vez. Volte sempre, de 6 em 6 meses, vamos criar essa... Isso aí, obrigada novamente por compartilhar aí todo esse conhecimento. E tudo que a gente aprendeu hoje sobre infraestrutura financeira também, né? Acho que hoje foi uma aula disso. Um tema novo, Exato. Né? Primeiro episódio a gente aprendeu o que era Bitcoin, que a gente não sabia nem o que era. Totalmente leigo. Segundo episódio a gente começou a entender o que seria Oxus, etc. E agora o código é a lei. Gostou. Eu deveria escrever um livro escrito o código é a lei. Não, já existem alguns livros com essa capa já. Mas a gente pode pensar num parecido. Mas não com você como Não, autor. aí não. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Você já é Muito da casa, obrigada. É um amigo. Pessoal, a gente se despede do Casta, do episódio 71. E obrigado por estarem com a gente até agora e até a próxima. Valeu!